capítulo 27. Êxodo 27. Nós vamos continuar aí com os utensílios, né, do tabernáculo, com aquilo que o Senhor pediu para Moisés construir junto com os irmãos ali, com o povo de Israel no deserto. E é nesse assunto que a gente está. Êxodo 27, a partir do versículo 20. Nós fomos até o versículo 19. Nós falamos semana passada, o último foi sobre o pátio, né? Sobre essa área externa do tabernáculo. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o óleo e sobre as vestes sacerdotais e sobre a questão da unção deles, inclusive o altar de incenso e a unção. Então, Êxodo 27, versículo 20, para finalizar o 27 aqui, diz assim, ó: ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Soninha, tá aberto ainda o áudio. Tá dando eco aqui. Fecha aí para nós. Aí, fechou? Fechou, obrigado. 21. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Então aqui nós estamos falando a respeito de um óleo que seria usado na peça que nós falamos semana passada, inclusive dela também, que é o candelabro, né? Então aquela peça de ouro batido que a gente viu, que ficaria no lugar santo, que é aquela parte interna do tabernáculo, mas que ficava ali entre a Arca da Aliança, que é o Santo dos Santos, e entre o pátio. Então a gente tem três partes, né, do tabernáculo aí: o pátio, que é a área externa, onde ficava o altar de holocaustos, a gente vai falar um pouquinho dele também, onde ficava a pia, onde eles se lavavam para entrar no tabernáculo, onde tinham as pessoas, né, onde podia ficar os israelitas e todos os sacerdotes e os levitas. Mas a gente tem a parte interna do tabernáculo, que então existem duas partes ali dentro, de tudo fechado. A gente falou das camadas, né, que cobriam esse tabernáculo. Eram 4 camadas de tecidos, e a gente viu um pouco das peças que vão lá dentro. Então a gente falou no primeiro dia sobre a Arca da Aliança na aula, depois a gente falou um pouquinho sobre a mesa dos pães, e a gente falou do candelabro semana passada. E nesse candelabro a gente tem... Quem falou aí? Quem quer levantar? Soninha, pode falar. Elis, fiquei toda uma pergunta a semana inteira aí. A altura desse candelabro, ele estava no chão. Isso, chão. Ele tem, se não me engano, tem a medida dele aqui ou não, mas ele era no chão, era uma peça única, né? Então pensa um grande castiçal. Ele era um grande castiçal, muito provavelmente maior do que a altura de um homem, porque eles tinham que ter equipamentos, né? Fala de cortar o pavio e de cortadores e de peças que auxiliariam eles para acessar, né, o pavio, para acender e para colocar o óleo. Então eu acredito, eu vou olhar depois aqui, a gente já fala para vocês, se alguém quiser curiar aí também pode curiar. Acho que não fala a medida exata de altura, mas a gente acredita sim que era uma peça grande, não era uma peça pequena não, para ser uma peça de real iluminação, né? Para ser realmente uma peça que iluminasse aquele lugar ali onde eles estariam perto dela ou dentro daquele lugar santo, tá? Então não, eu acho que não tem a medida aqui na Bíblia não, mas se tiver, com certeza é uma medida de altura um pouquinho maior que um homem, tá bom? Então é isso. Vamos lá. E aí nessa peça do candelabro, o Senhor manda construir então lâmpadas, né, em cima de cada uma dos braços, que são 3 de um lado, 3 do outro e o centro. Então nós temos 7 braços, e dentro desses 7 braços tinha que ter na ponta então uma lâmpada, um lugar onde fosse colocado esse óleo. E aí entra exatamente nesses versículos que a gente acabou de ler, nesses 3 versículos. E aqui fala especificamente sobre o óleo para o candelabro. Então
Esse óleo que a Bíblia está falando aqui nesses versículos é o óleo que seria usado especificamente para o candelabro. E vocês lembram que eu falei que o candelabro, ele tem a representação do divino, né? Lembra que ele era totalmente de ouro? Se vocês quiserem voltar algumas páginas aí, só para a gente ver novamente esse trechinho, pega lá, capítulo 25, versículo 37, só para a gente rever esse versículo e a gente relembrar. Êxodo 25, 37. Só volta uma página aí, já tá fácil. Diz assim, ó, faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Então, essas luzes, essas lâmpadas no candelabro não serviam para iluminar o tabernáculo como um todo, mas servia para iluminar a frente do candelabro. Então, vamos supor que o candelabro seja a minha caneca, tá? Então, o candelabro aqui é a minha caneca. As lâmpadas estão aqui em cima e no momento que essas lâmpadas estão acesas, o propósito dessas lâmpadas era iluminar a mim que estou aqui na frente. Então, ele tinha que iluminar a frente dele. Então, o propósito das lâmpadas do candelabro não era iluminar o ambiente como um todo, mas iluminar a frente dele. Então, ele refletia a luz que iluminava a frente dele. E o candelabro, ele tem a figura divina, porque ele é feito todo de ouro. Olha lá o versículo 31, que a gente estava lendo, 25, 31. Façam um candelabro de ouro puro, batido. O pedestal, as hastes, tudo deveria ser de uma peça só. Vamos lá, ó, versículo 32, né? 31, o finalzinho dele fala assim, ó, o pedestal, a haste, as taças, as flores, os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão de cada lado. 33, haverá 3 taças com formato de flor. Aí ele vai falar do formato dessas flores de amêndoa. Ele fala da haste do candelabro também aqui no 34. O 36, os braços com os botões. Tudo será feito de ouro puro e batido. O finalzinho do 36, ó. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro. Tudo feito de ouro puro e batido. Então, o candelabro, ele é uma das peças, ou a peça, na verdade, que ele é 100% de ouro batido. Além dele, só a tampa, só o propiciatório, né? Só a tampa da arca, que também era feito de ouro puro batido. O restante sempre tinha a madeira, né? Como a composição primária, e depois o ouro cobria isso. Mas o candelabro e a tampa do propiciatório eram feitos de ouro puro e ainda batido. O ouro puro batido significa que ele era o ouro mais puro ou ouro mais refinado que eles podiam conseguir naquela época. E essa peça então era feita totalmente de ouro puro batido. O pedestal deveria ser feito. Não tinha nenhuma emenda. Isso fala do divino. Isso fala de uma presença de Deus constante dentro daquele lugar. E a gente lembra automaticamente quando a gente fala sobre o candelabro. E se você não lembra, depois vale a pena dar uma lida. A gente vai sempre lá para Apocalipse, capítulo 1, que vai falar sobre os 7 castiçais, né? Que fala da representação das 7 igrejas. Apocalipse vai falar sobre isso, que Jesus estava no meio dos 7 castiçais, que representavam as 7 igrejas, que são colocadas ali dentro do Apocalipse, que João escreve a carta. Então, a representação que a Bíblia traz para nós do candelabro, além aqui do livro de Êxodo, falando do tabernáculo, ele vai falar também lá em Apocalipse, colocando a igreja como esse candelabro. Então, é sempre algo divino, porque é 100% de ouro puro batido, mas é algo que está junto, é a própria igreja que ilumina então o mundo. Então, quando eu falo sobre isso, e aí eu também falei na aula lá que eu falei para vocês, que tá lá no canal da gente,
eu falei sobre essa questão de nós sermos essa representação do candelabro. E por que que então o candelabro tem esse diferencial de iluminar a frente? Porque eu, com a presença do Senhor, sendo a igreja de Cristo, contendo a presença de Deus dentro de mim, tendo o próprio Espírito Santo habitando dentro de mim, eu sou esse candelabro hoje, a igreja, que ilumina a frente. Então, sempre que alguém chega diante de nós e nós então falamos do Evangelho, falamos do amor de Deus, expressamos o caráter de Deus, o caráter de Cristo, nós estamos sendo então esse candelabro que ilumina a frente. Então você vai estar pondo luz na sua frente para que essa pessoa que está diante de você e que você está falando de Cristo para ela, ela seja iluminada pela palavra de Deus. Esse é o sentido do candelabro dentro do tabernáculo, além de outros, tá, gente? Eu tô assim tentando falar com vocês algumas coisas sobre o tabernáculo que remetem, né, que nos trazem o entendimento dessas peças. Mas são coisas tão preciosas e poderosas que a gente poderia passar aulas falando de cada uma dessas peças e muito provavelmente a gente não esgotaria o assunto, porque a Bíblia está cheia de momentos em que essas peças são citadas para que nos ensine algo a respeito delas. Mas o que Deus está falando aqui em Êxodo a respeito do candelabro é exatamente isso, uma peça de ouro puro batido, então presença de Deus, totalmente divino, sem a presença da madeira, que significava a humanidade, sem a presença de bronze, que significava o pecado, sem a presença de prata, que é a questão da redenção, da remissão de pecados, fala da salvação de Cristo quando fala de prata, mas ela era de ouro puro batido. Então 100% divino, 100% puro. Então tá falando da divindade de Deus mesmo essa peça. E aí ela tinha esses pavis em cima, né, essas lâmpadas que deveriam conter o óleo que a gente vai ver ali agora, e ele deveria ser aceso. Agora então volta para lá, entendido aqui sobre o candelabro, né? Então esse óleo que está falando aqui no final do versículo 27, ele era exclusivamente feito, separado, né, na verdade, extraído da azeitona, para ser colocado nessas lâmpadas que estavam em cima de cada um dos braços do candelabro. E essas lâmpadas, então, jamais deveria faltar esse azeite puro ali para iluminar dentro do lugar santo. Olha o que o texto vai dizer para nós. Vamos ler junto de novo para a gente agora destrinchar. Então, o versículo 20 diz: ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Então, se você quiser circular ou se quiser grifar aí, sempre acesas. Então, essas lâmpadas, elas não deveriam se apagar. Elas não poderiam estar apagadas, ok? Elas deveriam sempre estar acesas. E a gente vai ver como é que isso devia ser feito. Então, eles deveriam sempre trazer azeite puro de oliva batida. E aí, se você colocar no Google aí, como se extrai da azeitona o azeite puro batido, é a primeira extração da azeitona de forma bem, quase que manual, sem apertar muito a azeitona, é essa extração desse azeite puro. Então é como se fosse aquela primeira espremidinha que a gente consegue dar na azeitona e ela sai aquele óleo extremamente puro. É o mais fácil de se extrair, no sentido de pegar a azeitona e já apertá-la com a própria mão ou de forma bem manual, era extraído esse azeite puro. Depois da extração desse óleo puro, é que eles colocavam então em prensas, em lugares, em lagar, né, que eles faziam lá em lugares, para espremer mais e ir extraindo outros tipos de azeite. Mas esse aqui, para o uso no candelabro, ele era exclusivo dessa primeira prensagem, que era praticamente manual. Não podia colocar na prensa de madeira ou na prensa de pedra para extrair esse azeite. Era quase que com a própria mão
ou com os pés eles extraíam esse azeite puro batido de oliva, tá? Então era o primeiro azeite tirado das azeitonas já maduras ou quase maduras, era extraído esse azeite puro aqui para colocar no candelabro. E essas lâmpadas do candelabro então tinham que estar sempre acesas, ok? Versículo 21, ele diz assim, ó: na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer, grifa isso ou circula isso, do entardecer até de manhã. Então, qual era o período principal dessas lâmpadas permanecerem acesas? Ainda que elas deveriam estar acesas durante todo o dia, mas existia um período que jamais, que de maneira alguma, essas lâmpadas deveriam permanecer, apagar, né? Ou se apagarem. Elas deveriam estar sempre acesas. Do entardecer até de manhã. Qual é esse período, gente? Do entardecer até amanhã. Se não o período da noite. Então, a hora que entardecia, vamos colocar aqui 18 horas, na viração do dia, né? Então, eles deveriam ir lá e ter certeza de que tinha azeite suficiente nessas lâmpadas para que se queimasse, para ficar acesas essas lâmpadas até o dia amanhecer. Então, o que a palavra de Deus está querendo dizer aqui para nós a respeito desse candelabro? E se eu falei agora há pouquinho para vocês que o candelabro traz lá no Apocalipse para nós a representação da igreja, que sou eu e vocês, em que momento nós devemos então mais clarear a frente, a nossa frente, as pessoas que estão diante de nós? Qual é o momento que a gente tem que estar mais cheio de azeite para a lâmpada não apagar? Para que essa presença de Deus então nunca se apague em nós. Qual é esse período baseado nisso? Alguém quer abrir o áudio e falar? Ao anoitecer, das 6 horas até amanhã. E o que significa isso para nós, Soninha? Então, trazendo para a igreja. É estarmos ligados no Senhor mesmo dormindo. Pode ser também. Alguém quer arriscar? Passou assim, meio frio, mas pode arriscar. Vai aí, Adaína. Trazer luz às trevas. Opa! Nas trevas tem que ter luz. Então, à noite, lembra lá em Gênesis, na criação? O dia, Deus, a luz Deus chamou o dia. À noite Deus chamou como, gente? Trevas, né? Então, em que momento a igreja, como esse candelabro, precisa ter azeite puro de oliva em si, abastecido nas lâmpadas para clarear, se não nas trevas? Então, percebe que o candelabro, ele está ligado diretamente à claridade que ele vai dar para quem está diante dele em meio às trevas. Porque eu acredito que eu já tenha falado, mas eu vou reiterar. O tabernáculo, a parte interna do tabernáculo, gente, não tinha janelas, não tinha nenhum tipo de iluminação do sol da parte de fora. Então, quando o sacerdote ou quando o levita entrava dentro do tabernáculo, era totalmente escuro. Então, a única luz que clareava ali dentro era a luz do candelabro. A única luz que iluminava o tabernáculo, o lugar santo, era a luz do candelabro. E Deus está dizendo com todas as letras que as lâmpadas desse candelabro jamais deveriam apagar. Ok? Então, e principalmente, né? Então ele fala assim, eles deveriam verificar se havia azeite suficiente, principalmente do entardecer até de manhã. Então, no período de maior escuridão ali do deserto, era o momento em que mais deveriam estar atentos para que essas lâmpadas jamais se apagassem. Então Deus está nos chamando, gente, a ser luz justamente em meio às trevas.
Quando o mundo realmente vive em trevas, é que a igreja, eu e você, precisamos ter essa lâmpada acesa dentro de nós, para que quando as pessoas cheguem perto de nós, elas possam então ser iluminadas. Quem está diante de você. O dia que eu entendi isso nessa palavra foi tão maravilhoso para mim entender de que a lâmpada do candelabro, ela não tá ali para iluminar o próprio candelabro. Entendam isso. A lâmpada do candelabro, ela não tá ali para clarear o próprio candelabro. Não é ele iluminando ele mesmo, mas ele tem essa luz para que ilumine quem está na frente dele. E melhor, o que eu gosto muito, essa luz não vai muito longe. Ela só chega na frente ali do candelabro. Por quê? Porque essa luz não é para atingir muito longe. No sentido de que quem quer ser iluminado pela palavra, quem quer ser ministrado pela igreja, e lembra, a igreja sou eu e você, não é uma igreja templo. Aqui que eu tô querendo dizer, tô falando pessoalmente, nós somos a igreja de Cristo. Então, quando as pessoas querem Jesus, elas precisam estar mais perto de nós, e nós reconhecendo isso, a gente prega a palavra e a pessoa vai sendo iluminada pela palavra de Deus através da nossa vida. Entendido até aqui? Ok? Então, esse candelabro tinha que ter, então, essa iluminação pelo azeite puro. As lâmpadas não poderiam se apagar de maneira nenhuma. Isso era permanentemente colocado azeite ali para nunca se apagar. E principalmente, então, no maior momento de escuridão, no momento de maior trevas, que era o período da noite, entre as 18 horas e as 6 da manhã, essas lâmpadas tinham que estar, então, ativamente acesas. Essa é a representação principal que o Espírito Santo traz aqui para nós a respeito disso. E ele diz assim, no final do versículo 21, né, que é o final desse último versículo: esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Eu sempre falo para vocês, quando a gente está lendo essas passagens, que esses detalhes, gente, fazem toda a diferença para nós. Quando a gente olha para esses versículos e repara e se atenta a esses detalhes, tá falando que é um decreto perpétuo. Todas as vezes que vocês verem essa palavra escrito decreto perpétuo ou é algo perpétuo, é porque isso não vai acabar. Independente de passar um dia, um ano, 10 mil anos, 2 mil anos, 5 mil anos, como nós já temos. Deus continua falando na sua palavra da mesma maneira, com essa mesma maneira de falar. Isso, o candelabro ter as lâmpadas acesas diariamente e permanentemente, principalmente do entardecer ao amanhecer, continua válido. É um decreto perpétuo. Só que até Cristo era um candelabro físico, né? Um candelabro, uma peça física ali dentro do templo ou dentro do tabernáculo. Depois de Cristo, nós continuamos sendo, então, essas lâmpadas que tem que estar, esses castiçais que precisam estar com essas lâmpadas acesas permanentemente, principalmente no ápice das trevas. Então, quanto mais o mundo entrar em trevas, mais essa lâmpada precisa estar cheia de azeite. E se eu perguntasse para vocês, qual a passagem que vem na mente de vocês instantaneamente quando a gente fala de lâmpadas acesas, que passagem vocês me dariam para a gente, então, entender o que isso representa para nós hoje como igreja? Lâmpada para os... Também, lâmpada para os meus pés e luz, né, para o meu caminho. Acho que é o contrário, mas é isso, a palavra Isso, fala. É 9:5. É o quê? Perdão, Johanna pode falar. Tá? 119:5. Para os meus pés é a tua palavra. Isso, mas e se a gente levar mais longe? Essa é uma passagem que cita, né, essa iluminação no caminhar. Mas e se eu lançar isso para o Novo Testamento e falar para vocês?
o que vocês lembram quando a gente fala de lâmpada e quando a gente fala de azeite, que não pode acabar e que não pode se apagar? As viúvas? Não, foi quase. Passou raspando de novo. As virgens. As 5 virgens. Lamparinas. As lamparinas das... Miguel falou aí, né? Das virgens. Das virgens. Das virgens. Ô, glória! Vamos lá para Mateus 25? Peguem aí, gente. Muito bom, muito bom. Mateus 25. Vamos ler rapidinho só para vocês verem e a gente perceber como a palavra ela se encaixa, né? O que Deus está falando conosco em Êxodo, ele confirma em toda a escritura, em várias passagens, mas aqui fica claro a respeito do candelabro, que é a igreja, das lâmpadas, que vai ser representado pelas candeias aqui, e desse azeite que não vai poder faltar até a volta, né, de Cristo, até o encontro com o noivo. Mateus 25, olha os primeiros versículos aí, a gente não vai ler tudo não, depois você lê. Mateus 25, versículo 1 diz: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Gente, depois você lê o restante aí. Tá certo ou não tá certo que nós estamos falando aqui sobre Êxodo e sobre essa questão das lâmpadas não se apagarem perpetuamente? Deus continua requerendo de nós, não agora somente de Israel, mas de Israel e gentios, que nos tornamos a igreja, né? Isso chama a igreja. E quando Cristo fala que nós somos agora esse candelabro e nós precisamos então ter as nossas lâmpadas acesas, ele está falando justamente dessa questão do óleo não faltar. E o óleo que nós estamos lendo aqui, ele é o da azeitona, azeite puro de olivas batido. E a gente tem essa representação muito clara dentro da palavra de Deus em todo o tempo a respeito do azeite sendo essa presença de Deus, né? A unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? O próprio Espírito agindo na vida do cristão, as lâmpadas ali se apagando das insensatas, é justamente essa falta, né, da presença de Deus, desse óleo representativo do Espírito Santo. Elas estavam se apagando, provavelmente, e eu trago isso dessa forma para a gente entender, fala, conforme a volta de Jesus vai se aproximando, gente, e essas virgens estão aí aguardando o noivo, quanto mais o tempo se aproxima na volta de Jesus, a palavra é clara em dizer para nós que a iniquidade vai se aumentar. Então isso quer dizer que as trevas vão se aumentar. Então em qual momento o candelabro tem que estar aceso perpetuamente? Justamente do entardecer até de manhã. Então quanto mais trevas, mais atenção ao óleo dele não faltar nessas lâmpadas, para que a lâmpada não se apagasse, para que esse candelabro permanecesse aceso. Entendem como é importante a gente compreender que essa questão do que Deus está mostrando através desse candelabro e desse óleo que deveria estar sendo reposto todos os dias pelos levitas e pelos sacerdotes, eles tinham esse trabalho, a gente vai ver isso no outro texto, eles tinham que repor esse óleo sempre para que ele não apagasse, para que essa lâmpada jamais apagasse, mas a palavra é clara em dizer que o principal período que isso não deveria acontecer era do entardecer ao amanhecer, do entardecer até de manhã. Então nós precisamos estar atentos sobre isso. E aí esse óleo
de oliva batido é a representação do Espírito Santo dentro da vida do cristão, que é esse candelabro hoje, né? A igreja como um todo. É tão poderoso. Quem assistiu ou quem não assistiu ainda a aula sobre o candelabro, gente, super aconselho, tá? Vejam lá o vídeo, porque tem um outro contexto, né, do que eu tô explicando ali, mas eu fiz uma explanação extremamente minuciosa sobre essa questão do candelabro. E tem muito mais, tá? Porque aquela aula que eu dei também não esgota o assunto. O candelabro é uma peça importantíssima dentro do tabernáculo aqui de Moisés, vai continuar sendo uma peça importantíssima dentro do templo de Salomão e continua sendo importante na igreja porque é a representação da própria igreja e Cristo está ao redor, né, no meio dos candelabros. Então, assistam lá que eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês entenderem um pouco mais sobre isso que está aqui. Pode falar aí quem levantou a mãozinha. Soninha acho que levantou primeiro, né? E o Reginaldo também. Pode falar, pastor. Eles, inclusive, na atualidade, hoje, aí no Museu do Ipiranga, onde foi dado o grito da independência, ali tem um fogo ali, que também é dia e noite, representa a nossa independência, né? Como sinal vivo da nossa independência, que foi tão importante, né, para o Brasil, né? Independência ou morte. E ali também fica aceso dia e noite aquela luz ali. Então, quer dizer, é uma coisa muito importante. E do candelabro, o que me admira, e é só mesmo por inspiração mesmo de Deus, o formato dele tão especial, né? Em sete arcos, né? Em sete partes, né? Uma coisa tão especial, né? E aí me veio à mente essa luz, essa chama, né? Que fica acesa dia e noite, 24 horas, representando a independência nossa, né? Do Brasil, né? No caso, né? Os 7 braços, eu não quero me ater a esses detalhes, porque não tem a ver exatamente com a aula. Mas se vocês olharem lá para o vídeo que eu mandei no grupo para vocês, eu vou explicar que esses 7 braços, ele tem a ver com os 7 Espíritos de Deus, que é citado em Isaías 11. Então, os 7 braços são os 7 Espíritos de Deus. Nossa, Elisângela, eu pensei que era um Espírito Santo só. E o que fala ali é que Deus, na sua maneira soberana, ou na sua divindade total, ele expressa 7 maneiras, ou 7 formas de expressão do Espírito de Deus. Então tá lá descrito em Isaías capítulo 11. Então cada um desses braços do candelabro representa um desses 7 Espíritos de Deus agindo na igreja e agindo no contexto do que a palavra deseja, né? Que é falar com o homem. Então tem a ver com isso, pastor. Aquela aula foi top de escatologia quando a gente falou sobre isso. É muito, muito tremendo. As flores de amêndoa, aí falam dos dons espirituais, falam do fruto do Espírito. Se a gente aprofunda nesse assunto, é poderoso demais. A gente pode pegar uma aula só para falar sobre o candelabro, sobre todos esses aspectos, que a gente vai conseguir explanar um pouco mais sobre tudo isso também, tá bom? Então vale a pena. Mais alguém levantou a mão? Acho que o Reginaldo tinha levantado, né? Quer falar aí, meninos? Não sei, mais alguém? Tem a questão do candelabro não, do óleo se acabar, também tem a ver com a passagem que diz que o amor de muitos se esfriarão. Podemos, sim, nos últimos dias. Nos últimos... Sim, nos últimos dias, né? Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. E isso tem a ver com a falta do óleo, com a falta da unção do Senhor, com a falta de realmente relacionamento, de estar ali com o Senhor constantemente. Porque essa lâmpada, ela precisava ser verificada, né? Então isso fala do levita e do sacerdote estar em constante operação ali dentro do tabernáculo, né? Ele tinha que estar constantemente com o Senhor. E para que o sacerdote e o levita entrasse dentro ali do lugar santo, não estou nem falando do santo dos santos, estou falando do lugar santo, ele tinha que se purificar.
Então ele não podia entrar de qualquer maneira lá no lugar santo. Ele não podia adentrar aquela primeira cortina de qualquer maneira. Ele tinha que ter todo um preparo para entrar lá. A gente vai ler isso em Levítico. Fiquem tranquilo que a gente vai falar mais sobre isso. Então tem a ver com isso também. Se você não tem relacionamento com o Senhor, a tendência é que esse óleo realmente vá acabando, como das virgens insensatas. E na volta de Jesus pode ser que você esteja sem óleo, você tenha ido comprar e não dê tempo e você vai ficar. Então a gente precisa ter esse entendimento para compreender do que a palavra está falando, tanto ali em Êxodo quanto nos dias de hoje. A gente pode pegar vários versículos que vão estar falando sobre essa questão da lâmpada. Muita gente cita um outro texto que agora não me veio na mente, mas se alguém lembrar aí, acho que é um dos profetas, eles falam sobre alguma coisa de jamais se apagará. É um texto assim, não me vem na mente agora o versículo, mas tem um texto falando sobre isso também, que remete a essa questão da lâmpada não se apagar, tá? Então tem tudo a ver com isso, ok? Aí, gente, alguém pode me dizer o seguinte, que eu acho que semana passada, acho que foi a Johanna ainda brincou assim, eu quero ver o que significa esse óleo aí, o que significa esse óleo que está aqui no candelabro. E eu não sei se ela estava falando sobre o óleo específico do candelabro, né, Johanna? Ou se você estava falando sobre o óleo da questão da unção. Você estava falando especificamente ali do candelabro ou você estava se referindo também à questão de óleo de unção? O óleo do candelabro. Tá, então era só esse mesmo, você queria saber o sentido dele, joia. Mas a gente pode aproveitar para vocês entenderem o sentido agora do que vai acontecer com os sacerdotes a partir do capítulo 28, mas eu queria já ir com vocês para o capítulo 30, versículo 22. Vai falar de um outro óleo, e é esse óleo aqui que a gente precisa estar atento hoje em dia com os princípios que eles estão, que a palavra está dizendo aqui para nós, e que às vezes a gente pode estar usando isso de forma errada, né, no nosso dia a dia, no nosso contexto. Então existe um óleo do candelabro e a gente já entendeu que tem a ver com o Espírito Santo, com a divindade em nós, com essa presença de Deus dentro de nós que precisa estar constante para que essa lâmpada não se apague, ok? Então a presença de Deus em nós é esse azeite puro que hoje precisa estar constante para não apagar. Mas existe dentro da palavra aqui falando sobre a unção, o óleo para as unções, que eram usados, né, para ungir as peças do tabernáculo, e aí a palavra de Deus aqui vai falar sobre ele. Então, capítulo 30, versículo 22, para a gente aprender a diferenciar isso. 30, 22 diz assim: Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Esse será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote
será eliminado do meio do seu povo. Ok? Então, nós temos aqui um texto que ele às vezes é um pouco mal interpretado e mal usado, principalmente no contexto do nosso século, vamos dizer assim, tá? Já é de longa data o uso errado disso e continua sendo nos nossos dias. O que Deus está falando aqui com Moisés e com os sacerdotes e com a construção, né, do tabernáculo? Porque aqui, lembra, é Deus falando primeiramente com Moisés. Moisés não está falando com o povo ainda, mas ele vai falar exatamente isso com o povo. Mas Deus está dizendo assim: Moisés, você vai pedir para o povo trazer esses ingredientes. E aí ele fala todos os ingredientes aqui que ele precisa: mirra, canela, cana aromática, cássia, óleo de oliva. Então, todas essas especiarias deveriam ser trazidas para Moisés, para que um perfumista, alguém que entendesse de perfume, que entendesse de essência, que era extremamente importante naquela época, e existiam pessoas, e no caso aqui foram os próprios, no meio dos próprios israelitas, Deus levantou esse perfumista para fazer esse perfume, esse óleo, e essa mistura que deveria ser uma receita sagrada, uma receita única. Deus deu essa receita para Moisés no monte, e essa receita só podia ser usada para a consagração, para a unção de peças do tabernáculo e de sacerdotes e levitas, ok? Então esse perfume, esse óleo da unção, ele era específico para esse tipo de unção. Ninguém poderia pegar essa receita e fazer esse óleo, esse perfume, nem para usar para si próprio em qualquer outro contexto, e nem pegar o próprio óleo da unção para passar ou para usar em qualquer outra coisa que não fosse no tabernáculo, para uso do tabernáculo. Então Deus é enfático em dizer isso. E aqui entra uma diferença, né, entre o óleo que era lá do candelabro, que a gente acabou de falar, que era só de oliva, né, de azeite de oliva batido, lá não tinha mistura nenhuma, e aquele óleo puro, então, era o que sustentava ali a luz para dentro do lugar santo. Já esse óleo aqui era obra de perfumista, então era uma mistura de várias especiarias, que também ia óleo, que também ia azeite, mas não era nem azeite puro, tá falando de azeite de oliva, mas tinha outras especiarias, e essa mistura então se tornava o óleo para ungir as coisas do tabernáculo e para fazer a unção de sacerdotes e levitas. Vamos voltar para o texto? Voltem aqui comigo, ó. A partir do versículo 25. Então, 30, 25. Ele diz assim, ó: faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Esse será o óleo sagrado para as unções. Se você quiser, toda vez que a palavra sagrado aparecer, se você quiser circular para você entender, a gente vai falar sobre isso. 26. Use-o. É para usar esse óleo para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia com a sua base, que a gente vai falar sobre ela ainda, o altar de holocausto e todos os seus utensílios, a bacia com a sua base. 29. Você os consagrará e serão santíssimos. Aí aumentou, não é nem só santo, é santíssimo. E tudo que neles tocar se tornará santo. Aí ele fala no 30, unjarão e seus filhos e consagram. Vamos falar sobre a primeira parte lá em cima. Peraí, vamos voltar aqui. Então, eu quero falar das peças. Então, Deus fala primeiro sobre fazer essa obra de perfumista, esse perfume, e esse óleo, que seria específico com esse material, serviria para ungir tudo
que diz respeito ao tabernáculo. Então, todas as peças, então pensa vocês, todas as peças que eles construíram para ser usados no tabernáculo, tudo que estava dentro do tabernáculo, tudo que era a respeito do tabernáculo, ele deveria ser ungido com esse óleo, deveria ser passado esse óleo. Esse óleo faria com que essas peças se tornassem santíssimas, separadas. Aqui eu quero começar a trazer um entendimento para vocês. Todas as vezes, gente, que esse óleo específico aqui da unção era utilizado sobre algo, aquela peça jamais poderia ser usada para outra finalidade, senão para o uso do tabernáculo. Então, se eles pegassem essa caneca aqui e ungissem com esse óleo, com esse perfume específico que Deus deu à receita, eu não poderia usar essa caneca fora do tabernáculo e nem para o meu uso pessoal, mesmo dentro do tabernáculo. Se essa caneca servisse para o sacerdote beber água enquanto ele está fazendo o sacrifício, eu só poderia usar essa caneca lá dentro do tabernáculo, e ainda se ela tivesse sido colocada para beber água durante o sacrifício, se o sacerdote usasse ela para pôr outra coisa dentro, ou beber água em outro momento, ou simplesmente saciar a sua sede, porque ele estava com sede em outro momento, era perigoso ele morrer, porque essa peça tinha sido ungido com esse óleo para o uso exclusivo do tabernáculo, do que Deus estava pedindo para ser feito ali dentro. Então, cada peça do tabernáculo tinha a sua função específica. Eles jamais poderiam pegar um garfo, por exemplo, de pegar a carne ali do altar de sacrifício, do altar de holocausto, e usar esse garfo para pegar uma outra peça que caísse. Vamos supor, voou uma roupa, uma peça de roupa de alguém para cima do tabernáculo. Ah, vamos pegar aqui o garfo de pegar a carne e vamos lá e fazer assim para tirar a roupa que caiu lá em cima. Se eles fizessem isso, eles poderiam ser mortos ali dentro do tabernáculo. Por quê? Porque cada peça ali dentro do tabernáculo tinha a sua função específica e jamais poderia ser utilizada para fazer outra coisa que não fosse para o qual ela foi feita. Então, cada peça do tabernáculo tinha a sua função específica. E uma vez essa peça ungida com esse óleo, ela jamais poderia ser utilizada em outro lugar, senão no tabernáculo. Ok? Então, as peças do tabernáculo serviam para isso. Ungidas, elas serviriam especificamente para isso. Mas vocês concordam comigo que fora do tabernáculo também existiam bacias, também existiam tigelas, também existiam garfos, também existiam cortinas, também existiam mesa para colocar comida, também existiam outras peças. Pode falar, Rê. 4 minutos. Já vou sair já. Me deem mais 1 minuto. A gente já sai. Então, todas as peças que tinham sido separadas para serem consagradas ali do tabernáculo, elas tinham que ser exclusivas. Porém, nas casas dos israelitas, existiam peças parecidas ou até com a mesma função. Então, as mulheres tinham tigelas na casa delas. As mulheres tinham garfo na casa delas para talvez manusear a comida também, a carne. Tinham-se mesas para colocar comida. Mas essas peças da casa dos israelitas jamais poderiam receber o óleo da unção. Por que jamais elas poderiam receber o óleo da unção? Porque esse óleo da unção santificava aquela peça para uso exclusivo dentro do tabernáculo. Vamos fechar para eu não perder o raciocínio e a gente volta. Voltem rápido aí, nós estamos em 16, só para eu não perder esse raciocínio.
Gente, o que acontece? O que Deus estava falando com Moisés ali a respeito dessa questão da unção, e se vocês lembram um pouquinho da aula que eu trouxe algumas semanas atrás, o tabernáculo ele estava sendo construído para que Deus viesse habitar no meio deles, para que Deus pudesse morar junto com Israel ali naquele pedacinho de chão, para que aquele lugar onde o tabernáculo estava sendo construído fosse consagrado e ali não existisse uma coisinha chamada pecado. Então, o lugar ali do tabernáculo, o lugar da habitação de Deus, tinha que ser totalmente santo, totalmente separado, totalmente santificado. Não podia se entrar dentro do lugar santo ou do santo dos santos com o pecado, senão o sacerdote ou levita morria. O pecado traria então morte para a pessoa que fizesse qualquer coisa ali dentro daquele perímetro do tabernáculo sem se santificar, sem se lavar, sem se purificar, sem entregar uma oferta de sacrifício pelo seu pecado. A pessoa morreria, porque a santidade de Deus, a presença de Deus era constante ali no tabernáculo. Então, o entendimento sobre isso precisava estar sobre Israel e nós precisamos compreender o que isso significa para nós. Então, a questão de trazer um óleo, uma receita específica e ungir elementos, ungir peças, acessórios, para que essas peças fossem usadas exclusivamente dentro do tabernáculo, fala de coisas que são separadas para estar na presença de Deus. Então, tudo aquilo que você diz, e aqui eu já estou usando o texto e trazendo para nós, tudo que você diz que é consagrado a Deus, precisa ser consagrado a Deus. Porque isso é muito perigoso, é aqui que eu quero dizer para vocês do perigo que existe a respeito dessa questão. Quando se usa o óleo, quando se diz estar ungindo alguma coisa para o Senhor, uma vez consagrado, uma vez passado o óleo sobre aquilo, se você não usar exclusivamente para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para o serviço a Deus, você está incorrendo num erro de estar profanando as coisas de Deus. Uma vez que você disse que essa caneca está sendo ungida com óleo da unção, porque ela vai ser usada para Deus, se eu usar essa caneca para o meu benefício próprio, ou se eu usar essa caneca indevidamente, eu vou estar atraindo para minha vida maldição. Por quê? Porque eu consagrei essa caneca para o Senhor. Então, quando eu passo óleo, e aqui estou pondo entre aspas, vocês vão entender onde eu quero chegar. Toda vez que eu estou pondo aspas aqui é porque eu quero que vocês entendam. Todas as vezes que eu ponho, que eu unjo alguma coisa consagrando isso, quando eu digo que eu estou consagrando, eu estou separando para Deus. Aquilo só pode ser usado para Deus. Aquilo só pode ser de Deus. Aquilo só pode carregar santidade. Aquilo só pode ser usado debaixo de santidade. Então, o perigo de se ungir coisas com óleo, dizendo estar consagrando para Deus, é que se você estiver usando para outro benefício, você está profanando aquilo. E aqui primeiro eu estou falando de uma peça, de utensílios,
de peças que são utilizadas, vamos dizer assim, em benefício das coisas de Deus. Elisângela, dá exemplo para nós aqui então, né? Aqui está falando de todas as peças do tabernáculo. Então, tudo que eles ungiram aqui com esse óleo estava exclusivamente sendo construído para ser usado da porta para dentro. Da porta para fora, jamais. Aninha, pode abrir. Pro, me falaram já cálice da ceia. Fala de novo, Aninha, que cortou aqui, perdão. Fala de novo que cortou aqui para mim a sua fala. Fala de novo. Sabe aquele cálice da ceia, do vinho? Já me falaram que você tem, depois que você toma o vinho, você tem que se desfazer daquele copinho. Você não pode levar ele para usar para outra coisa. Isso procede? No caso daquele copinho que a gente usa hoje em dia na Santa Ceia, por exemplo, na nossa igreja, eu não vejo esse problema em que eu poderia usar aquilo. Vamos dar um exemplo aqui. Eu daria para o meu filho brincar de casinha, né? Então, alguma coisa nesse sentido. Eu não vejo problema. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente ora, quando a gente consagra, a gente está consagrando o vinho. É o que está dentro. E não a peça de fora, ok? Então, eu estou consagrando a bebida que eu vou beber. Então, aquela bebida se torna cerimonialmente o sangue de Cristo sendo bebido ali naquele momento, tá? Mas eu vou explicar onde eu quero chegar com essa questão. Agora, se eu digo que, por exemplo, comprei um instrumento musical, né? A Paula tá aqui do louvor, entende o que eu vou estar dizendo. Comprei lá uma guitarra. E eu digo que essa guitarra está sendo consagrada ao Senhor, e eu pego lá, levo para o meu pastor, levo para o meu líder. Tem alguém com o microfone aberto aí, fecha aí, gente. Acho que é você, Aninha, deixou aberto, vê se tá, que aí dá microfonia. Eu pego lá aquela guitarra e levo para alguém, e peço para alguém ungir com óleo. O que eu estou dizendo para Deus e para o reino espiritual? Que aquela guitarra, ela deve ser usada exclusivamente para a glória de Deus, para dar louvor a Deus. Então, se eu uso aquele instrumento musical não sendo para o serviço da obra de Deus, ou da casa de Deus, ou do louvor a Deus, ou do culto a Deus, que era isso que era utilizado dentro do tabernáculo, se eu uso aquele instrumento que foi ungido, que eu disse que eu consagrei para Deus de outra maneira, numa festa, para tocar com os amigos, se eu brinco de tocar músicas seculares, então eu estou profanando algo que eu disse que eu consagrei. Então existe um perigo muito grande em se brincar com as coisas de Deus nesse aspecto. E aqui eu dei exemplo de uma peça, de uma guitarra, por exemplo. Mas tem muita gente que brinca com essa questão de óleo, da unção, de ungir coisas. Por exemplo, ungir carro. Vamos lá ungir meu carro. Ok, seu carro vai ser usado dentro do templo? Seu carro vai ser usado dentro do tabernáculo? Seu carro vai carregar só crente? Seu carro nunca vai ser usado para pecado? Para fazer algo que peque? Você nunca vai passar no farol vermelho, então, e pecar contra as leis de trânsito? Entende o que eu estou querendo dizer? Quando você unge algo dizendo que está consagrando para Deus, você deveria usar aquela peça exclusivamente para o serviço do templo, ou para o serviço de Deus. E isso, pode levantar aí, gente. Polêmica levantada. Levantem aí as polêmicas. Fala aí, Aninha. Quem levantou também? Marli, né? Pode falar. Quem levantou primeiro aí pode falar, abrir o microfone e falar. Meninas? Professora, e quanto a alguns de pessoas? Vou chegar lá, porque aí eu não quis ler a parte de Arão aqui para separar só as duas coisas, né? Mas nós vamos chegar nesse assunto aí. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Não diferencia em nada.
tá? Então, você quer falar, Aninha, também, primeiro? Ou já falou? Não? Tá. Então, assim, essa questão, mas eu vou separar aqui só pra gente entender. Então, ungir coisas, existem 2 erros sendo feitos aí, na minha opinião, e segundo o que a palavra tá dizendo, tá bom? Isso eu tô baseado nesse texto aqui. Quando você unge algo, o que Deus está dizendo aqui no texto é que essas peças que foram ungidas, elas deveriam ser usadas especificamente para o tabernáculo. Ponto final. Você não vê em nenhum outro momento no Velho Testamento Deus ungindo coisas que não fossem para uso exclusivo do tabernáculo. Então, nenhum israelita, nenhum judeu hoje em dia unge peças dentro da sua casa com óleo. Não existe isso. Isso é paganismo. Isso é prática pagã, ok? Que entende errado o texto e então faz essas práticas no seu dia a dia. Como se o óleo fosse uma proteção para casa, para o carro, ou para guitarra que eu comprei, ou para outro instrumento, ou qualquer coisa que vocês possam imaginar aí na cabeça de vocês, de utensílios, você colocar óleo em cima disso. A primeira prática que você está fazendo isso deveria ser exclusivo do Senhor. Isso deveria ser usado exclusivamente para a casa de Deus. Se não é usado exclusivamente para a casa de Deus, aí está o primeiro erro. O segundo erro, ainda que isso fosse utilizado para a casa de Deus, o grande problema isso passou a ser santíssimo no momento em que eu ungi com o óleo. Ok? Então eu ungi com óleo, aquilo passa a ser santíssimo. Se eu profanar aquela peça usando ela erradamente, ou a minha vida estando em pecado, ou usar para cometer algum tipo de pecado, ou usar no contexto de pecado, Deus já se desagradou também. Mas eu já quero dizer de antemão, é errado ungir qualquer coisa, qualquer utensílio, porque não é uma prática bíblica. O texto está dizendo, Deus mandou ungir os utensílios do tabernáculo, porque aquelas peças seriam santíssimas. A presença de Deus habitaria ali constantemente. Aquilo que precisava ser santo e separado. Era esse o princípio. Israel em nenhum outro momento unge mais nada, a não ser as coisas para o tabernáculo, ok? Então, quando a gente vai para o versículo 30, se alguém mais quiser perguntar, pode. Quando a gente vai para o versículo 30, ele vai dizer assim, unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Então, quando Deus pede para ungir Arão e os seus filhos, ele está dizendo que essa unção, ela serve para separar Arão e os seus filhos para o trabalho exclusivo do tabernáculo. Então, Arão e os seus filhos, como sacerdotes, a partir daquele momento da unção, eles não podiam mais fazer nada das suas vidas a não ser trabalhar, servir o Senhor no tabernáculo. Então, era um ofício, era um trabalho, era um serviço exclusivo para o Senhor e para os irmãos israelitas ali no tabernáculo. Eles estavam sendo separados. O mesmo princípio dos instrumentos, das peças aqui que estavam sendo consagradas, era o princípio para Arão e para os seus filhos. Por quê? Porque se eles estivessem em pecado, havia o perigo de morte, porque eles deveriam estar se santificando constantemente. Eles não podiam ser achados em pecado, porque se eles fossem achados em pecado, oficializando ali dentro do tabernáculo, eles eram mortos instantaneamente, porque eles estavam prestando culto diretamente ao Senhor. Eles tinham acesso ao lugar santo e ao Santo dos Santos uma vez por ano, e isso significava santidade ao Senhor. Eles precisavam ser santos. Se eles pecassem, eles precisavam
instantaneamente se arrepender e ir oferecer sacrifício em favor de si, para que eles não fossem para o tabernáculo em pecado. Então havia uma responsabilidade muito grande sobre os sacerdotes. E por isso Deus então os consagra, os separa, os unge. É como se realmente eles não tivessem a possibilidade de não viver uma vida de santidade. Não havia essa possibilidade para Arão e para os seus filhos. Eles estavam sendo separados. A mesma unção que estava sendo colocada sobre os utensílios do tabernáculo estava sendo colocada sobre a vida deles. Então, se nós não estivermos exclusivamente para servir a Deus hoje como sacerdotes, vou pôr entre aspas aqui para a gente entender, se você não estiver constantemente nessa busca por santificação, se você não estiver realmente santo diante de Deus, nós precisamos tomar cuidado. E aqui eu vou falar tomar cuidado porque eu acredito que todo mundo aqui já passou por algum momento em que foi ungido, né, com óleo, dentro de uma igreja ou no momento de oração, mas isso não é uma prática bíblica. E por que eu estou falando isso, gente? Eu não estou falando isso para afrontar a fé de ninguém, e nem o princípio, e nem a prática de nenhuma igreja aqui, nem a minha, inclusive. Porque a gente tem esse costume ali na ICP de usar o óleo. Mas isso não é bíblico, isso tem a ver com tradição, isso tem a ver com igrejas que olharam para o texto e acharam que ungir as coisas traz então um aspecto de proteção, de separação, de unção mesmo de Deus sobre a vida da pessoa. Mas na minha opinião, e agora eu vou colocar a minha opinião, é a da Elisângela, e eu não quero ofender ninguém aqui com isso. Isso não é bíblico, ok? Então eu não gosto dessa questão da unção com óleo. E aí eu vou falar por quê. Primeiro, porque o texto bíblico está sendo específico a respeito dessa questão do tabernáculo e dos sacerdotes. Então eles eram exclusivos para isso, eles não faziam nada mais. Todas as outras 11 tribos de Israel podiam trabalhar na lavoura, podiam trabalhar com animais, podiam fazer as suas tarefas diárias, podiam fazer, ter as suas famílias ali fazendo seus afazeres normalmente. A família de Arão e dos seus filhos, eles tinham outros compromissos diários, eles tinham outras responsabilidades diárias, eles tinham o serviço exclusivo do tabernáculo. Então, se você quer receber unção sobre a sua vida, você precisa entender, no sentido de unção aqui com óleo, tá? Você precisa entender que nós não temos essa capacidade de nos separarmos exclusivamente para o Senhor, no contexto em que nós vivemos. Por isso, graças a Deus, pela unção do Espírito Santo dentro de nós, que é esse óleo que nós acabamos de falar do candelabro lá. Segundo, o óleo do candelabro é óleo puro de azeite batido, nós acabamos de falar. O óleo para a unção de utensílios do tabernáculo e para o sacerdote e para os levitas é o óleo que é feito com essas especiarias que dava esse óleo da unção. Então, existe uma receita específica que Deus deu para Moisés e que nós não temos acesso a essa receita, nós só temos do que esse óleo é feito, do que esse perfume é feito, mas não existe medidas, a quantidade de cada uma dessas coisas e como esse perfume era feito. Então, eu pegar um óleo comprado numa loja, e esse óleo eu não sei como foi feito, com que material foi feito, com que entendimento que essa pessoa fez, e dizer que esse óleo, ele é óleo para unção, óleo que a Bíblia diz que é óleo para unção, é muito perigoso. Muito provavelmente isso não é obra de perfumista, isso não tem essas medidas que a palavra está dizendo, ok? Então,
o que eu quero mostrar para vocês com essa aula não é que ninguém, assim como qualquer outra aula que nós já tivemos aqui, e que há esses problemas de doutrina, ou de costume, ou de tradição, eu não estou aqui querendo que vocês simplesmente cheguem para qualquer pessoa que vocês vejam usando o óleo e vocês apontem o dedo para elas e digam, isso não é certo fazer. Não é esse o propósito. Porque se vocês olharem aí no YouTube, existe pelo menos uns 100 vídeos de outras pessoas falando que é para usar e de outras pessoas falando que não é para usar, e elas explicam por que é para usar e por que não é para usar, ok? O que eu estou dizendo é, o texto bíblico está dizendo isso, e a minha opinião pessoal é essa. Cada um pode buscar em Deus o entendimento segundo aquilo que eu estou dizendo. Porque você vai encontrar pessoas achando base bíblica para a unção com óleo, e você vai ver pessoas usando outros textos bíblicos para mostrar que não é bíblico, ok? Então, deixa o Espírito Santo te conduzir ao entendimento disso. A gente está aqui para olhar para a palavra de Deus e entender o que a palavra de Deus diz, ok? Então não é certo, na minha opinião e segundo esse texto bíblico, nem ungir objetos e nem ungir pessoas, a não ser que isso seja usado exclusivamente para Deus e no contexto sagrado, ok? Então essa é a minha opinião. Nós já temos a unção do Espírito Santo sobre nós e tá muito bom, e a presença de Deus é maravilhosa e a salvação de Cristo vem sobre as nossas vidas. Essa é a unção que eu e você precisamos ter. Esse é o óleo que não pode acabar em momento nenhum. O Espírito Santo habitando dentro de nós e o nosso relacionamento com o Senhor diário, para que essa lâmpada permaneça acesa constantemente. Porque senão eu posso estar atraindo maldição para minha vida quando eu digo que eu sou ungido, né, com óleo, ou eu posso estar também ungindo coisas e não usando elas exclusivamente para o reino de Deus. Amém, queridos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Façamos igual no casamento, fale agora ou cale-se para sempre, né? Aproveitando o texto, tá bom? Mas se alguém quiser falar, tá aí o momento para falar. O texto termina, o capítulo aqui, o texto sobre o óleo, ele termina dizendo o seguinte, capítulo 32, vou pegar do 30. Unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. 31. Diga aos israelitas, este será o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do seu povo. Está escrito isso na sua Bíblia ou só na minha? Tem alguma Bíblia que está diferente? Tudo bem, gente? Então, o texto está dizendo, Deus está dizendo, o texto não. Deus está dizendo para Moisés que esse óleo era específico para o uso no tabernáculo e para o uso com os sacerdotes e os futuros sacerdotes. Não era para ser derramado sobre nenhum outro homem e sobre nenhum outro utensílio ou peça que não fosse exclusivo para o tabernáculo. Pode falar, pastor. Oi, Elis, mas e no caso lá do texto que diz que a unção com óleo quebra todo jugo? Eu não lembro o versículo agora. Tiago. Outro porém, eu vou te dar duas questões. Tá. Por exemplo, eu saí para o trabalho com o meu caminhão num serviço muito complicado, muito complexo, para aquele dia. E eu saí de casa, eu me ungi, tá? Ungi minhas mãos, tudo, tá? Minha mente, minha boca, para que o Senhor naquele dia também me repreendesse e tal. E ao chegar lá também, eu também pus a mão sobre as partes principais do caminhão, sabe? Aquelas partes mais essenciais, assim, que teria mais, eu teria mais necessidade delas para executar esse trabalho. Então, nesse caso, duas questões. A unção com óleo que quebra todo o jugo e, no caso dessa unção, no meu caminhão. Vamos lá. Então, vamos primeiro para a passagem de Tiago, que é
a questão do óleo para a unção do enfermo, né? Quando o texto vai falar sobre isso, esse é o principal texto, gente, que muita gente usa para dizer que temos a unção de óleo em pessoas até hoje, tá? Esse é o texto que eles usam. Mas esse é o único texto que aparece no Novo Testamento a respeito de se ungir com óleo. E se você se aprofundar no texto ali de Tiago, isso é unânime na maioria dos teólogos. Isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com teologia de séculos. Esse óleo que está sendo dito ali pelo irmão Tiago, né, pelo apóstolo Tiago, que não é apóstolo, ele era o irmão de Jesus. Pelo Tiago, ele está falando sobre óleo deixa eu achar a palavra, curativo. Era um óleo medicinal. Naquela época, se usava muito como medicamento vários tipos de ungüentos. E aí vocês sabem disso, eu não estou falando besteira. Isso é uma coisa que a gente sabe. Eles usavam muitas misturas de ervas com óleo de azeite que era usado, com alguns medicamentos, folhas, né, que eram utilizadas, e esses ungüentos eram colocados sobre feridas, se a pessoa tinha alguma ferida exposta, ou se ela tinha, por exemplo, úlcera no estômago, ou várias outras enfermidades. Era-se usado muito esses ungüentos. Então, quando Tiago está fazendo referência a esse tipo de unção, ele está dizendo: passe o remédio, passe o óleo, passa esse medicamento sobre o enfermo e ore por ele. Porque se somente a unção fosse necessária, então ele não diria para os presbíteros orarem pelo enfermo. E ele continua o texto. Se alguém tiver com o Google aí, gente, dá um Google aí para mim sobre esse texto de Tiago, só para a gente abrir. Eu não lembro Tiago, eu não lembro o texto exato, mas está no livro de Tiago. Coloca lá, ungir com óleo para curar. Vai aparecer esse texto de Tiago. Quando ele fala isso, ele continua o texto dizendo que a fé na oração é que vai curar o enfermo. Então, se fosse a unção que traria a cura, que traria então a solução para o problema ali do enfermo, então ele não diria nem para orar, e ele não diria que a cura viria pela fé. Então tem a ver com o crer que Deus pode restaurar a nossa saúde, e não que o óleo, quando ele quando ele é usado em alguém, é que vai trazer a cura. Porque nós não vemos, o nosso maior exemplo, gente, é o próprio Cristo, ok? Jesus, em nenhum momento do seu ministério, ele usa óleo para qualquer circunstância. Você não vê Jesus pedindo para os discípulos tirar da bolsa deles: me dá aí o frasco de óleo para eu orar aqui pelo enfermo, me dá o frasco de óleo para eu expulsar o demônio, me dá o frasco de óleo para eu, sei lá, fazer qualquer milagre. Não existe isso nas práticas de Cristo, e se você olhar o Velho Testamento, você também não vai ver isso, ok? Então, lá em Tiago, pastor, tem a ver com óleo medicinal. Era usado muito esses óleos para a medicina, né? E então Tiago está aconselhando os irmãos medicarem o irmão que está doente e, além de medicar, orar por ele e crer. A fé curará o enfermo. Alguém achou o texto? Tiago 5,14. Vamos pegar, gente? Pega lá. Tiago 5,14. Os endereços eu sou ruim, vocês sabem disso. Tiago 5,14. Olha só o que... Vamos do 13 para a gente pegar o contexto. Entre vocês, há alguém que está sofrendo ou doente, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. 14. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados.
a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, se você ler todo o texto, tem mais coisa aí. Mas Tiago está dizendo a respeito de nós olharmos a circunstância para ver o que nós devemos fazer. Então ele fala, tem alguém doente no meio de vocês? Se vocês souberem disso, chamem a igreja, chamem os presbíteros, chamem os homens de Deus e vão até lá. Mas a primeira coisa a ser feita quando alguém está doente, e nós fazemos isso hoje em dia, alguém simplesmente ora por alguém que está com dengue, gente. Alguém simplesmente ora por alguém que está com uma inflamação de garganta. Alguém simplesmente ora por alguém que está com uma enfermidade mais grave. Não, a gente diz para a pessoa, procure um médico, vá tomar um remédio para o problema que você está, para a doença que você está. Mas vamos orar por você também. E é a fé na oração, no crer que Deus pode levantar o enfermo, é que vai fazer ele levantar. E não o óleo e nem muito menos simplesmente a prática ali da unção no lugar da enfermidade, ok? Então esse é o contexto de Tiago. Se vocês consultarem aí, inclusive, algum comentário bíblico, alguma coisa, vocês vão ver isso. Se vocês pegarem comentários bíblicos mais ligados ao pentecostalismo ou ao neopentecostalismo, que são as igrejas mais recentes, vocês vão ver que eles vão falar para ungir com óleo, que é isso que eu estou falando. Existem pessoas que defendem a unção com óleo até os dias de hoje, baseado nesse texto, e existem pessoas que mostram explicitamente que Tiago está falando sobre essa questão de óleo curativo, de óleo medicinal, e que em nenhuma outra parte da Bíblia nós vamos encontrar essa prática da unção, a não ser no tabernáculo, ok? Gente, fica de olho, já deve ter dado o horário aí, tá? A gente vai terminar, só vou terminar então o que o pastor me perguntou. Então, essa primeira parte de Tiago eu expliquei. Agora tem a outra parte que o senhor perguntou a respeito, acabou agora, 9h30. Só vou terminar a explicação e a gente volta semana que vem, se precisar responder mais perguntas. A questão de ungir o caminhão que o pastor falou, a sua própria vida, de ter um óleo na sua casa, né? De ter um óleo aí na sua casa. A primeira pergunta é o que eu acabei de falar na explicação. Esse óleo que você usa é o óleo feito com essas especiarias que Deus falou que deveria ser feito o óleo da unção? Não. Então aí está o primeiro erro. Se a gente quer ser bíblico, a gente deveria ter a receita desse perfume, a receita desse óleo, ok? Mas, inclusive, para os judeus, essa receita ela é uma receita quase que escondida, porque essa receita não podia ser usada em outra coisa. Deus está dizendo que se alguém usasse esse óleo, essa receita desse perfume em qualquer outro lugar que não fosse no tabernáculo, o judeu deveria ser morto. Então, há o perigo já aí, ok? Então, o óleo que a gente usa não é esse óleo de perfumista, não é esse óleo que Deus determinou. Se não é, aí para mim já está o primeiro erro. Mas que fosse, ok? Deus estava dizendo que esse óleo, ele era específico para a unção das coisas do tabernáculo, de coisas utilizadas para o tabernáculo. Quando a gente unge alguma coisa nossa, por não ter esse conhecimento, ou no caso o pastor falou aí da unção no caminhão, eu acredito muito mais na fé que o Senhor colocou, que Deus estava guardando, livrando, né, protegendo toda essa situação, dando um bom dia de trabalho, do que aquele óleo. E é nisso que nós precisamos nos apegar hoje em dia. A gente precisa sair do misticismo para uma fé prática, para uma fé mais madura, ok? Por quê? Porque senão a gente vai entender que todas as outras práticas pagãs, elas também funcionam. Então, se eu disser também que eu pegar aquela fitinha que o pessoal usa no braço, ou no caminhão, ou no carro de Nossa Senhora Aparecida, e aqui não estou falando mal, né, disso, só estou dando um exemplo, mas que também não é bíblico, se eu usar isso, isso também está sendo uma proteção para a minha vida, sim ou não? Para quem faz a prática? Sim, e não é paganismo? Porque quem está protegendo é a fitinha ou é o Senhor? Ok? Se eu pegar água benta, ok? Água que o pessoal fala que é
santificada lá, que ora na água e a água se torna benta, e eu jogar sobre a minha casa, e eu jogar sobre o meu carro, é a água benta que está protegendo a minha vida e o meu carro, ou continua sendo o Senhor? Percebem que a questão dessas coisas, o cristianismo, aliás, os evangélicos, gente, eles estão carregados de misticismo pagão. As igrejas evangélicas, elas estão cheias, e vocês sabem do que eu estou falando. Rosa ungida, paninho ungido, sal grosso, copo de água em cima da televisão para tomar depois que a pessoa ora lá do outro lado e eu tomo a água e aquela água tá santa. Isso é verdade, gente? Isso é prática de cristianismo? Em algum lugar na Bíblia tem alguma prática dessa? Então, o óleo, nesse aspecto que a gente conhece hoje, ele também está inserido nessas mesmas práticas pagãs. Minha opinião, tá bom? Pode jogar para mim a responsabilidade, ok? Porque, primeiro, o óleo não é esse óleo que o Senhor está ensinando Moisés, ok? A gente nem sabe como é feito esses óleos que o pessoal vende por aí para usar nas igrejas. Segundo, Deus estava dando uma receita específica para tabernáculo, peças do tabernáculo, sacerdotes que seriam usados exclusivamente para o serviço dele. Então, qualquer coisa que você unge e depois usa para pecar, vou falar assim só para vocês entenderem, tá? Quando você unge a sua vida, você nunca mais vai pecar? Porque se você pecar e você estiver diante de Deus em pecado, provavelmente você pode morrer por causa disso ou trazer maldição sobre você. Segundo, se você unge qualquer peça da sua casa ou de algum bem que você tenha, isso só pode ser usado exclusivamente para o Senhor. Então, se você trabalhar para ter ganho ou inclusive fazer alguma coisa ilícita com alguma dessas peças que você tenha, você pode estar trazendo também maldição sobre a sua vida. Entende? E se essa pessoa pega essa peça que você consagrou e usa ela para fazer algo pecaminoso, você vai ter controle sobre isso? Mas no tabernáculo eles tinham controle, porque eles sabiam que aquelas peças não podiam sair dali. Aquelas peças eram exclusivas para ser usada para o Senhor e no serviço do Senhor. Tá bom? Então, semana que vem a gente volta, se vocês precisarem. Vi algumas mãozinhas levantadas aí. Vocês querem já fazer a pergunta para a gente deixar aqui gravado, a pergunta para eu não esquecer? Aninha quer perguntar, Johanna acho que está com a mão levantada também. Façam a pergunta, que aí eu deixo aqui gravada já e a gente volta semana que vem com a resposta dela, ou se quiser a gente responde no grupo também. Pode falar, Johanna. Eu tô com a mão levantada porque Tiago 5:14. Ah, legal. Então tá bom. Adailto quer falar? Pode falar, Adailto. Fala, a gente já deixa aqui. Adailto, pode falar. Pode perguntar, a gente deixa aqui a pergunta ou eu respondo lá no grupo. Tá, a minha dúvida seria essa, vamos chamar de formulação que Deus deu para Moisés e não em outra formulação, como o óleo sendo usado para cura, com outra formulação? Esse pode ser, mas esse especificamente não seria só para isso? Você diz no sentido assim, o povo de Israel ou nós hoje em dia podemos fazer outras fórmulas de óleo e podemos ungir as pessoas, mas essa fórmula específica só podia ser usada para sacerdotes e templo, é isso? Se a gente usar esse pensamento que você está falando, a gente entra nesse caso do que eu estou dizendo para vocês aqui. Pode, e é feito, exatamente isso. Eles não sabem a fórmula, como que era feito esse perfume. Então, todo o óleo que a gente vê usado nas igrejas para unção, eles não são essa fórmula. E aí eles têm a representação dessa unção. É isso que as pessoas dizem. Elas dizem que elas estão fazendo um símbolo, ok? De unção sobre a vida daquela pessoa. Só que se a unção sobre as nossas vidas é a unção do candelabro, é o óleo do candelabro, e o óleo do candelabro não é uma receita de perfume, de óleo para unção, e sim o Espírito Santo é a representação dele, então nós já temos a unção sobre nós.
Então, quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós já recebemos a unção de Deus para sermos sacerdotes. Todos nós hoje somos sacerdotes. É o sacerdócio de todos os santos, né? Hebreus vai falar sobre isso. Então, a gente tem que entender que todos nós somos sacerdotes para Deus. E será que então eu estou usando a minha vida exclusivamente para a glória de Deus? Entende? Aí é muito mais complicado ainda. Porque se eu entender essa questão, eu já não... A palavra de ontem na nossa igreja. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa vida precisava ser exclusiva. E não no sentido de trabalhar só. Mas nós precisávamos ser integralmente entregue à vontade e à ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é mais profundo do que a gente imagina e mais poderoso do que a gente imagina a unção que está sobre nós. Então, é essa que é a questão. O Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito, que não habitava no povo de Israel, mas que habita em nós, ele é superior a essa unção que estava sendo colocada sobre a vida desses sacerdotes. Mas a gente pode tentar, né? Porque eu não consigo esgotar isso também, porque é um assunto poderoso demais e tem várias vertentes teológicas. Então eu não tô dando o checkmate, tá, gente? Não, por isso que eu falei para vocês, não saiam apontando o dedo para ninguém de certo ou errado. Eu estou dizendo baseado nesse texto que eu entendo e não é de hoje. Mas eu não critico ninguém de criticar literalmente alguém que tem essa prática. Se você acha que isso faz a diferença para a sua vida com Deus, que a sua fé seja baseada nisso. A palavra de Deus diz que tudo que não é feito por fé é pecado. Então, se você crê de verdade nessa prática do óleo, então que a sua fé opere em cima daquilo que você faz. E tá tudo certo. O Senhor é aquele que nos convence de qualquer obra, né, de qualquer situação. Esse é o principal. Deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida, olha para a palavra e vamos junto caminhar. E se em algum momento eu mudar o meu entendimento sobre isso aqui junto com vocês, a gente está pronto, inclusive, para conversar e para voltar atrás e para pedir perdão e para entender melhor o texto, tá bom? É assim que funciona, gente. Na teologia não tem ninguém que sabe com certeza 100% não, porque se fosse assim, nós não tínhamos tantas divergências teológicas aí ao longo desses 2000 anos de igreja, tá bom? Então não dá para bater o martelo não. Joia, vamos orar pra gente terminar? Pastor, quer orar por nós pra gente terminar aqui? Para eu descansar um pouquinho aqui a voz? Ou algum outro irmão quer orar aí para nós pra gente terminar? Vamos orar aqui, gente, então. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa aula, por mais esse momento.